Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 13. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os seus 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos, até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então, os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. O texto proposto pelo calendário litúrgico para a nossa reflexão de hoje parece trazer 2 assuntos que estão desconectados, mas na realidade um está diretamente ligado com o outro, e nós encontramos aí nesse texto 2 temas que parecem dissociados, mas estão colocados juntos por um motivo que nós vamos perceber na medida em que formos analisando esse texto. A primeira parte do texto fala da presença de Jesus em Nazaré, lugar onde ele tinha crescido, onde a sua família morava, e depois na segunda parte do texto nós encontramos Jesus enviando os seus discípulos para continuarem ou para proclamarem a mesma mensagem que ele vinha anunciando. A primeira parte então trata da presença de Jesus, do retorno de Jesus à cidade onde ele havia crescido, e o texto diz que ele estava ensinando na sinagoga. E a reação das pessoas da sua cidade é muito interessante. Eles começam a dizer assim: de onde ele tira tudo isso? De onde ele tira essas coisas que ele está falando? Seria de Deus? Seria do adversário de Deus? Seria do diabo? Eles já conheciam Jesus por sua fama, mas se negavam a tirar a única consequência que era necessária, que era o fato de Jesus ter vindo de Deus. E aí nós vamos encontrar nessa sociedade de Nazaré algumas reações que para a gente pode parecer estranho, mas que eram muito naturais naquele ambiente e naquela cultura. Na sociedade de Nazaré, o que é que importava? Quais eram as coisas valorizadas e são as razões pelas quais eles não recebem Jesus? E há algumas coisas importantes. Primeiro, naquela sociedade era muito importante a origem familiar.
Qual era a família da pessoa? E a de Jesus era uma família comum, não tinha nada demais, não eram pessoas importantes. E você pode pensar assim: ah, pastor, mas espera aí, há outros textos do Evangelho que falam que a família de José era descendente do rei Davi, a família dele e mais uma porção de outras. Não era nada demais ser descendente da tribo da onde vinha Davi, e portanto era uma família absolutamente comum. Outra coisa importante naquela sociedade eram as relações de sangue, ou seja, você é parente de alguém importante, de alguém que tem destaque. Eu me lembro de um tempo atrás, alguns anos atrás, eu fui trabalhar numa igreja no interior de São Paulo, e uma forma de se expressar me chamou muita atenção. Logo que a gente foi para aquela cidade e começou a conhecer as pessoas, eu ouvia uma expressão que me parecia muito estranha. Quando aparecia alguém diferente na igreja, a reação das pessoas era dizer assim: essa pessoa que está aqui é gente de quem? Gente de quem? Ele estava se referindo a que tipo de parentesco? É parente de alguém da igreja? É amigo de alguém? Né? E essa ideia, gente de quem, tem a ver com essa valorização que havia na sociedade de Nazaré das relações de sangue. E Jesus não tinha nenhum parentesco de destaque, não tinha ninguém na família que fosse importante para que ele fosse valorizado. Outro aspecto importante era a chamada honra herdada. É de uma família importante? Não, mas é importante porque tem alguém que foi importante antes dele e agora ele herdou a fama do outro. Mas você olha para Jesus e ele era apenas e tão somente filho de José, que era um carpinteiro. Portanto, não tinha honra herdada. Aí você já viu, olha só, não vinha de origem familiar importante, não tinha relações de sangue importante e também não tinha honra herdada. Outra coisa que era valorizada era o status social. E você vai se lembrar aqui que quando a família de Jesus vai para Jerusalém, vai para Belém para fazer o recenseamento, diz que não havia mais lugar para eles nas estalagens, porque eles eram pobres, eram pessoas comuns. Se fosse gente importante, arrumavam um lugar para eles, mas eram pobres e não tinha status social também. E finalmente tinha um último item que também dava valor para a pessoa: as realizações de membros da família. Alguém da família fez alguma coisa importante, e aí você olha para a família de Jesus, nada, ninguém, nenhuma importância, não tinha ninguém antes dele que tivesse sido importante ou tivesse tido algum destaque na sociedade. E aí você olha para tudo isso e começa a entender por que aquela sociedade olha para Jesus e diz: de onde ele tira tudo isso? Quem que é esse sujeito? Ah, nós sabemos quem ele é. Ele não é o filho da Maria, ele não é o filho do carpinteiro, ele não é aquele que a gente conhece, é daqui da cidade, nós sabemos quem ele é. E aí então nós começamos a entender que a imagem de profeta ou de Messias de Jesus não era compatível com os seus antecedentes profissionais e nem familiares. E olha, lembre-se que Nazaré não era lá uma cidade muito valorizada não, A fama de Nazaré, quando Jesus inclusive começa o seu ministério e alguém diz que ele era de Nazaré, os irmãos se lembram da reação das pessoas: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, a fama da cidade não era grande coisa. E aí você olha para todo esse histórico da família de Jesus e dele mesmo e pensa: quem que é esse sujeito? A família é ruim, não tem nada de importante, não tem honra, não tem honra herdada, não tem importância nenhuma, e ainda vem de Nazaré. Como é que pode ser alguém vindo de Deus, um sujeito com esse entorno? Não pode. E aí então
a pergunta daquelas pessoas é: esse não é o carpinteiro? E veja, eles nem sequer dizem, esse não é Jesus? Eles dizem, nem sequer o chamam pelo nome, mas dizem, esse não é o carpinteiro? Numa clara menção de alguém que para eles não tinha nenhum valor. E aí é fácil da gente entender, Jesus não tinha estudado, não era um filósofo, não era alguém que tinha aprendido, como Paulo, por exemplo, que aprendeu com os mestres, não era alguém que tenha tido uma formação especial, pelo contrário, a única formação que Jesus tinha era que ele recebeu do pai dele, ou seja, provavelmente devia ter mãos de artesão, mãos de alguém que mexia com madeira. E será então que uma pessoa desse tipo poderia receber de Deus algum poder para fazer milagres? E veja que o fato de Jesus ser aqui identificado com o seu pai e com a profissão do seu pai, tem mais um elemento que desqualifica Jesus. O artesão, ou seja, a pessoa que trabalhava com materiais, como era o caso de José, normalmente eles eram quase que nômades, porque eles não tinham como sobreviver atendendo só naquele lugar. Então ele ia de um lugar para o outro para atender várias pessoas, para poder suprir as necessidades da família. E isso fazia com que a sociedade de Nazaré olhasse para os artesãos e dissesse: essa gente aí não cuida direito da família, porque larga a família aqui e vai para outro lugar para trabalhar. São descuidados com a própria família. Esse era o background de Jesus. Essa era a maneira que eles olhavam para ele. Imagine se podiam aceitar Jesus como tendo vindo de Deus. E o texto diz que eles se admiraram e perguntaram sobre Jesus, mas tropeçaram na humildade. Pode ser sábio alguém como Jesus, que era um artesão, que era alguém que manejava as coisas simples? E veja que a quantidade de informações que eles tinham sobre Jesus mostra que eles sabiam muito bem quem ele era e como era a sua família. A questão aqui era tão somente de preconceito, era tão somente de olhar para Jesus e não dar valor por causa da sua condição social. E aí então a gente pode olhar para esse texto e pode olhar para essa realidade que nós acabamos de descrever e pensar o seguinte: o texto chega a dizer que Jesus não pôde fazer milagres naquele lugar. Será que o lugar atrapalhava o fato de Jesus ser quem ele era, de ser o verdadeiro Messias? Olha, não se engane, Jesus não tinha menos poder porque faltava fé para aqueles seus conterrâneos. Ele não realizou muitos milagres ali, primeiro porque o objetivo de Jesus nunca foi se mostrar. Você vai encontrar isso em vários textos em que ele faz alguma coisa e diz: não contem para ninguém. Ele não quer fazer propaganda dele mesmo, não quer fazer propaganda do milagre. O que Jesus tem em mente é sempre anunciar a mensagem do Evangelho, do Reino. Isso sim, e tanto é assim que logo na sequência ele vai responder de maneira até bastante insultuosa aquilo que aquelas pessoas falavam, dizendo: o profeta não é bem recebido na sua própria casa. Eu não sei se os irmãos já viram, mas eu já presenciei algumas vezes pessoas que estão estudando e que querem se tornar pastores, e a primeira ideia da pessoa é pensar assim: eu estou estudando e quando eu me formar, onde que eu quero trabalhar? Na minha igreja, na igreja que eu participo desde quando era garoto. Nada mais fora do lugar do que você ir trabalhar na igreja onde você está, na igreja em que você cresceu. E eu posso dizer isso de carteirinha. Sabe por quê? Depois que eu já era pastor, depois que eu já tinha trabalhado em vários lugares, a igreja que a minha família frequentava me convidou para ser pastor assistente.
para trabalhar junto com outro pastor. E eu fiquei lá 2 anos como pastor assistente, ajudando o pastor titular. E quando eu chegava lá, a reação daquelas pessoas mais idosas era dizer assim: ah, eu me lembro de você correndo lá no quintal, lá no fundo da igreja, correndo atrás da bola. E eu pensava: não, filho, aquele lá não existe mais. Agora quem está aqui é o pastor, é alguém que foi lá se preparar para trabalhar e para ajudar a igreja. Mas jamais eles conseguiam entender que aquele garoto que corria no fundo da igreja não é mais quem está agora aqui presente, já é outra pessoa. E aqui nós encontramos Jesus dizendo: um profeta nunca é bem recebido na própria casa. Por quê? Porque é sempre o garoto que corria no fundo da igreja, é sempre aquele que a gente já conhece, é o filho de Maria. Nós não sabemos quem é a família dele. Como é que a gente vai receber essa pessoa como vindo de Deus? E aí então Jesus responde: um profeta nunca é bem recebido na sua casa. Em outras palavras, ele está dizendo: os de fora são mais capazes de avaliar a honra dele como profeta do que aqueles que o conheciam. Essa é a realidade que Jesus apresenta. E aí chega na segunda parte do texto e você fala: muito bem, e o que isso tem a ver com Jesus enviando os seus discípulos para proclamar a mensagem do Evangelho? Lembra o que eu acabei de dizer para você? Jesus não tinha nenhuma intenção de mostrar aquilo que ele tinha feito como milagre. O que ele tinha intenção era sempre de proclamar a mensagem do reino de Deus. E o que é que ele faz na sequência? Depois de não ser recebido por gente que não acreditava nele, por causa dos seus preconceitos sociais, por causa do seu preconceito religioso, por ele ser alguém conhecido, agora ele pega os seus seguidores e diz: saiam por aí, vão anunciar não os meus milagres, mas a mensagem do Evangelho. Vão e curem as pessoas, vão em duplas, e eu dou a vocês autoridade para prolongar aquilo que o próprio Jesus vinha fazendo, ou seja, pregar, anúncio das boas novas, curar, restituição da dignidade das pessoas e expulsar os demônios, que é uma outra forma bonitinha de dizer libertar aquilo que aprisiona as mentes das pessoas. E Jesus manda os seus seguidores para fazerem com que a missão que ele começou continue. Nesse momento, ainda uma missão bastante restrita, com duração curta, mas lá no final do Evangelho, Jesus vai deixar claro para os seus seguidores que eles deveriam continuar o que ele começou: proclamar a mensagem do Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, não mais só dos seus parentes, não só mais dos judeus, mas de todas as nações. E as orientações aí também são importantes. As orientações são práticas: não leve nada, não leve roupa, não leve outra túnica, não leve pão, não leve coisa alguma. Vai com a roupa que você tiver e só leva, o texto chega aqui a dizer, leve só uma bengala, né, para você se apoiar quando estiver cansado. E essa orientação também é importante, porque ela é o oposto da compreensão que a cidade tinha a respeito de alguém que vinha de Deus. Só é vindo de Deus alguém que tenha origem familiar, relações de sangue, honra herdada, status social ou realização na família. Aí Jesus vem e diz: nada disso importa, só a proclamação da mensagem do reino de Deus. Não leve nada, não carregue nada, não leve nada que possa parecer que o que você está entregando é porque você é importante. A importância está na mensagem, está no anúncio e não em quem é o proclamador dela. As orientações, portanto, de simplicidade e desapego mostram que nada deveria, pelo menos, ter uma aparência de algo que pudesse desacreditar a mensagem. Em outras palavras, a boa nova não chegava a cavalo da riqueza.
e nem dos valores da sociedade, e continua sendo assim. E finalmente nós encontramos uma última orientação de Jesus que parece estranha. Ele diz assim: se você entrar numa cidade, seja recebido, fique no lugar onde te receberem e pregue a mensagem. Mas se você entrar num lugar e não quiserem ouvir, hora que você sair, tire o pó das sandálias. E isso era um ato simbólico que significava que nada daquele território que rejeitava as boas novas devia sequer se apegar aos pregadores. Em outras palavras, ninguém era obrigado e nem forçado a receber a boa nova do Evangelho, mas a rejeição dessa boa nova transformava o Evangelho em juízo. Sabe como é que nós sabemos disso? O Evangelho de João fala isso de maneira explícita. Capítulo 3, que você conhece muito bem, por causa do 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. Continua lendo mais um pouquinho para frente. No 18 vai dizer assim: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Ponto. Ah, mas espera aí, não tem. Aceita, excelente. Rejeita, você decidiu, filho. Você é o Senhor da sua decisão. E aqui a orientação de Jesus é essa: sacuda o pó da sua sandália. Por quê? Porque o Evangelho é mais importante do que qualquer um que o rejeita. A consequência do envio de Jesus é que aqueles seus seguidores curaram pessoas, restauraram a saúde de pessoas e da dignidade das pessoas, e é exatamente essa a missão que a igreja tem hoje em dia. Não é outra senão a mesma que os discípulos receberam. A igreja deve ser o lugar de acolhimento, deve ser o lugar em que as pessoas possam ter a sua vida transformada, a sua saúde transformada e recuperada. A igreja deve ser o lugar que restaura a dignidade e a importância das pessoas por quem Cristo deu a sua vida. Essa é a função da igreja. E aí você pode dizer assim: pastor, mas eu aprendi na escola dominical, na classe de catecúmenos, que a função principal do homem é adorar a Deus e louvá-lo para sempre. Não tem adoração, não tem como louvar a Deus se não formos fiéis à única missão que recebemos dele: sermos testemunhas dessa mensagem do reino de Deus. É isso que nós devemos fazer. Foi isso que ele mandou os discípulos fazer. Foi isso que aquele povo da sua cidade não quis receber. E não se iluda, hoje também está cheio de gente que não quer receber essa mensagem. Está cheio de gente que acha que é tudo bobagem. E está cheio de gente que acha que é tudo enganação. E pior, tem igreja enganando gente mesmo. Mas a mensagem do Evangelho é mais importante e precisa ser proclamada. Por quem? Por aqueles que são seus seguidores, como eram aqueles que foram enviados 2 em 2, como é a igreja nos nossos dias. Que nós sejamos, irmãos, essa igreja, a igreja enviada por Jesus para continuar proclamando a mensagem do Evangelho. A nossa importância é muito pequena, é relativa, mas o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.